Vamos lá, irmãos, sem demora, muito desejo de pregar a palavra nesse meu primeira fala do ano. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, nós vamos ler o verso 43 e o verso 44. Essa mensagem será dividida em duas, já que nós temos ainda essa semana e a semana que vem, ainda referente ao mês de janeiro. E como faço todo janeiro, eu reflito sobre pontos para o ano. Sei que o pastor Robson aqui falou sobre algumas dicas para 2013. Então eu quero continuar esse mês de janeiro com algumas reflexões para o nosso ano. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 43, diz assim: vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Vamos orar. Senhor, obrigado por estar de volta com os meus irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mantido de pé. O Senhor tem nos dado este lugar para nos reunirmos. Isto é uma dádiva que nós não merecemos, mas é fruto da sua misericórdia e amor. Muito obrigado, Senhor. Agora nós pedimos, venha com a tua intervenção, a intervenção do Santo Espírito, e fale com os nossos corações, com as nossas mentes. E continue, Senhor, nos preparando e já nos dando, como já foi observado aqui, o ano já passa e nós queremos ter um ano na tua presença, mais ainda na tua presença, mais ainda no teu altar. Então fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, o profeta Elias é um profeta extremamente famoso em Israel. Eu diria que depois de Moisés, ele é o profeta mais falado em toda a história de Israel. Talvez você ache estranho eu dizer profeta Moisés, mas Moisés, ele andou num nível de profecia tão violento, tão grande, ele tinha sua relação com Deus todo dia, e pelo fato da Bíblia colocá-lo como um legislador do Antigo Testamento, as pessoas às vezes esquecem que o que mais ele fez foi ser um porta-voz de Deus para o povo. Não só um porta-voz que falava, mas um porta-voz também que registrava. Um porta-voz que recebia a instrução de Deus, dava a instrução de Deus, escrevia o registro e manteve assim para nós, para toda a tradição judaico-cristã, ter uma lei escrita, e dessa lei escrita tem todos os fundamentos e os desdobramentos que depois, quando Jesus vem até a terra, ele diz: eu vim para cumprir toda a lei e os profetas. Ele não vem para destruir, para jogar fora, mas ele vem para mostrar que a espiritualidade mostrada na Bíblia é algo progressivo. Não é algo de um único livro, não é algo de uma única ação, é algo de um processo, é resultado de um processo que começou quando Deus se manifestou primeiro, criando o homem, tentando interagir com esse homem, com essa mulher, e tudo aquilo que esse homem e a mulher rejeitaram juntos. Mas ele então é o principal profeta. Depois dele vem Elias. Esse profeta que a gente conhece, como chama o profeta do fogo. Elias, anota aí, significa o meu Deus é o Senhor, ou o Senhor é meu Deus, como você queira. Ele tem no seu nome já esse grito. Quando alguém fala Elias, ele ouve na sua mente: o Senhor é meu Deus. É muito interessante você pensar nisso. Eu não sei se você gosta de pensar no significado do seu nome, mas é uma coisa interessante para pensar. E Elias tem como missão principal confrontar os adoradores de Baal, confrontar o paganismo. Ele não só confronta o paganismo, ele dá um label, ele dá um nome, isso é errado, mas ele confronta também o pagão. Porque você pode ter alguns movimentos proféticos que vai denunciar o movimento,
e não a prática especificamente. Elias denuncia literalmente os dois. Ele fala, a prática é errada e o praticador também o é. E eu estou confrontando esses dois em nome do Senhor dos Exércitos. Elias, ele atuou também na oposição à monarquia. A monarquia tinha sido permitida por Deus, presta atenção nisso. Uma permissão que aconteceu ali quando o povo rejeita Samuel, rejeita a voz profética. Eles pedem, nós queremos rei, nós queremos gente, nós não queremos Deus, nós queremos monarcas, nós queremos políticos. E Deus falou, tudo bem, se vocês querem, é isso que vocês terão. Mas esses reis vão se aproveitar dos seus espaços, da sua comodidade, do seu gabinete político, das suas isenções fiscais, do foro político que eles têm e possuem, e vão abusar. Mas é isso que vocês querem, é isso que vocês terão. E assim vem essa relação da monarquia com o povo, dos reis, dos imperadores, com o povo de Israel no norte de Israel e com o povo de Judá no sul de Israel. Elias, então, é um profeta que fala para o pessoal do norte de Israel. Este é o público-alvo dele. E o rei aqui do nosso contexto, desse contato, dessa conexão ou dessa frição com a monarquia, é o chamado rei Acabe. Rei Acabe, vai anotando aí que essa informação é legal para você ter. Ele reinou por mais de 20 anos. Ele sucedeu o seu pai. Em outras palavras, foi uma sucessão. Ele não foi algo que ele ganhou em votos políticos. O papai papai passou para o filhinho. E a Bíblia fala de uma maneira dramática o currículo desse cara. Fala assim, olha, o pai dele, chamado Omri, fez mais coisas ruins, desobedeceu mais que todos os reis que vieram antes dele. E quando Acabe toma o poder, a Bíblia fala de novo, e Acabe fez ainda pior do que seu pai e de todos os que vieram anterior a ele. Mas para você ter uma ideia da importância do pedigree de Acabe, Omri, seu pai, é o camarada que compra e que constrói o que nós chamamos e que conhecemos desde o mundo antigo de Samaria. É por causa dele que eleva o nome de Samaria que nós vamos ter no futuro bíblico, quando Jesus tem ali os seus confrontos com os samaritanos, tentando dizer para o mundo bíblico da época que até mesmo entre um lugar que começou com raízes problemáticas do paganismo, poderia se levantar alguém que não era só um samaritano, mas era o bom samaritano. Alguém que fez mais que um sacerdote, que fez mais que um levita. E se você não está comigo, leia depois a parábola do bom samaritano, que você vai entender de onde estou tirando essas ideias. E ele constrói Samaria, ele constrói esse centro de paganismo, e Acabe então segue essa linha, a linha do seu pai. Como se não bastasse herdar o palco, o cenário ruim que seu pai deixou, ele se casa com uma mulher também pagã. Essa mulher, conhecida por muitos de Jezabel, é uma mulher extremamente criticada na Bíblia, e existem razões para isso. Mas essa mulher acaba de fazer com que a assimilação do paganismo ocorresse na vida do seu marido. Por quê, gente? Porque a mulher tem um papel e um poder profundo na influência do seu homem. Só para constar, o computador apagou, não sei se é bateria. E ela então, Jezabel, influenciou negativamente o seu marido, ao ponto do seu marido, o rei Acabe, presta atenção, o rei Acabe, não se preocupa aqui não, deixa eles montarem, hein? O rei Acabe assumir o culto a Baal. Em outras palavras, ele percebe, minha mulher é dessa crença, eu vou pegar a crença dessa mulher, eu vou oficializar a crença dessa mulher, eu vou construir altares para a crença dessa mulher. Em outras palavras, e todo mundo vai acabar imitando o rei. Porque no mundo antigo, ou você obedece e imita o rei, ou a sua cabeça está em jogo. Então não era uma decisão que ele falou, olha, é para mim, é para minha casa, casei com essa mulher, aceitei, tudo. Não. Eu casei, eu aceitei, eu assumi e estou colocando para o povo. De modo que isso se tornou uma influência. A influência de adorar um outro Deus.
E a consequência disso foi que, é claro, Deus se irou contra essa ação. Mas antes de entrar nesse mérito, a pergunta que fica é: quem é Baal? Responde para a pessoa do teu lado. Quem é Baal? Responda, não pergunta. Quem é Baal? Vamos lá, Baal. Baal, você tem que ter esse negócio na cabeça. Você que me vê pela internet, pense: quem é Baal? Volta para mim. Baal era considerado o deus da fertilidade, o deus, presta atenção nesse detalhe, das nuvens de chuva. Baal, a palavra Baal significa senhor, mestre, dono. Baal era um deus cananita. Baal significava também marido. Era como se ele fosse marido daquelas que cultuavam. E como, pra você ter uma ideia, a relação que existia nesse negócio do marido era tão grande que o ato da prostituição cultual, em outras palavras, as relações sexuais como culto, era uma prática normal naquele contexto pagão. Agora, quando você ler Baal na Bíblia, talvez você esteja também lendo a manifestação de mais de um Baal, não só de um único. Então o Baal, às vezes, ele se manifestava com uma característica em uma geografia, e uma outra geografia acreditavam, também chamavam de Baal, mas era um Deus com uma outra característica. Era como falasse que tem o Deus dos ladrões, o Deus dos bonzinhos, o Deus dos mais ou menos, o Deus... Era classificar ou categorizar o mesmo Deus para vários tipos de ocasiões e situações. Por isso que, então, quando você lê em Oséias, Oséias usa o termo no plural, os Baalims, querendo dizer, tem mais de um. E cada um se torna o que nós conhecemos bem na cultura brasileira, o padroeiro de A, o padroeiro de B, o padroeiro de C e assim por diante. Mas a fama de Baal se instala, por isso que eu disse para vocês. O top 2 das características dele é fertilidade e 2, senhor das nuvens de chuva. Essa é o emblemático, assim, é o símbolo maior de Baal. E é um deus lá daquela terra, daquela época. E então, quando a gente pensa em Deus confrontando Baal, Deus está confrontando um poder ativo em Israel. Não é um poderzinho que tem meia dúzia ali cultuando, não. É a divindade que a maioria cultua e acredita. De modo que nesse texto e nesse contexto que lemos, nós temos aqui a luta ou a guerra ou o confronto de dois pares. Eu não sei se você percebeu isso. Os pares são Deus e Elias contra Baal e Acabe. E nesse conflito de pares é que Deus, com seu poder, pela boca do profeta Elias, determina humilhar Baal. E a humilhação foi: você é o Deus da chuva, querido? Não vai ter mais chuva. Está decretada a seca. E essa seca, para vocês não acharem que foi coincidência, ela vai durar por alguns anos. Todo mundo que acompanha o drama da seca sabe que quando passa um ano sem chover, o desespero é total, porque existe em cada calendário, em cada região, o momento que se espera as chuvas chegar. Então a chuva é esperada de estação a estação de chuva. Se você passar então um ciclo inteiro sem nenhuma chuva, é para alarmar totalmente. É o que acontece infelizmente no sertão, no Nordeste brasileiro. Então Deus de propósito falou: eu vou humilhar essa divindade, eu vou declarar que não vai ter chuva, e pior do que isso, não vai ter chuva nem orvalho. Eu conheci o orvalho quando morei em Israel, que era você acordar num sol desesperador, mas você saía, a gente morou numa localização lá nas montanhas da Judéia, e a gente plantou um jardim na frente de casa. E nesse jardim tinha essas florzinhas, e eu nunca me esqueço que foi ali todas as manhãs, quando eu acordava bem cedo, eu olhava para o jardim e o orvalho tinha coberto as flores e as plantinhas.
Era lindo, porque era uma coisa inesperada. Só não, como caiu esse negócio, um frio, um calor danado. Mas as flores estavam ali todas cobertinhas, as espingando. Você fala, meu Deus, é o Senhor, é Deus. Então o orvalho em Israel tem muita importância. Tem muita importância porque flores, plantação, depende também do orvalho, porque a chuva até hoje é escassa, a gente sabe disso. Então a palavra de Deus através do profeta foi nem orvalho, nem chuva. Em outras palavras, seca completa. Mas como que o profeta vai ficar? Não, o profeta está tranquilo, o profeta está salvo. A Bíblia diz que ele vai então para leste do Jordão, ou à direita do Jordão, e a Bíblia diz que lá o Senhor deu para ele sustento. Ele ficou parado, fez o seu acampamento na beira de um riacho, onde ele poderia tomar água à tarde, e de manhã corvos levavam para ele carne e pão. Olha que maravilha. Eu queria muito ver essa cena no replay, um corvo chegando com uma carne e com pão. Porque é o que a Bíblia nos diz. Elias então enchia sua barriga, ficava quietinho e passou por essa seca, passou por esse momento, enquanto o Deus do céu brigava com os deuses da terra. E deixava claro que o Deus dos céus é ilimitado. Ele fala o que Ele quiser. Ele aperta o pause do que Ele quiser. E os deuses da terra têm que ficar assistindo, olhando, sem nada poder fazer. Ele humilhou a crença a Baal. Ele deixou claro que não adiantava o povo, a voz do povo dizer, não, Ele é o Deus das nuvens e da chuva. Não adiantava nada. Quando o Altíssimo diz, acabou, acabou. Quando Ele diz, continua, continua. Por isso que nós não podemos perder a nossa fé nesse Deus, mesmo quando está seco. Porque se Ele falou, vai ficar seco, ninguém muda isso. A não ser a nossa expectativa e fé de que Ele controla tudo e todos e tem tudo em sua mão. Porque Ele é Deus, Ele não é gente. Bendito seja o nome dEle. Nesse contexto, então, acontece o trecho que a gente leu, onde Elias, então, sai ali do seu refúgio secreto, chega e faz uma declaração teórica. A declaração teórica é, vai chover, vai chover. Eu acho que aqui Elias tem um paralelo muito bonito com Noé, igualzinho, não tem chuva, não tem nada, mas vai chover, vai chover. E o povo fazia o quê? Dava risada, você é maluco, cara, não vai chover. Da mesma forma, Elias vai chover. Ainda mais que isso, Elias usa uma figura maravilhosa. Ele fala, eu escuto o barulho de chuva. Gente, qual é barulho de chuva na nossa mente? Na nossa mente, barulho de chuva seria o quê? Trovões, relâmpagos. O céu começa a mudar. E se o céu começasse a mudar de uma maneira visível, todos aqui falariam, realmente vai chover. Mas isso não acontece. A Bíblia diz que Acabe segue seu rumo, a vida segue seu rumo. Ninguém está acreditando nisso, mas Elias ouviu já na sua mente, não sei como, o barulho, alguma coisa já está acontecendo. Acabe, é melhor você se preparar, porque vem chuva, vem chuva. E diante dessa fala, a Bíblia diz que o profeta humildemente coloca a sua cabeça entre os joelhos. Irmãos e irmãs, quando foi a última vez que você colocou a cabeça entre os seus joelhos? Se não fez isso ainda em 2013, faça hoje, ao voltar para casa, feche no seu quarto, em outras palavras, se ajoelhe perante Deus. O profeta aqui tem a voz de Deus, o profeta aqui está controlando, pelo poder de Deus, o que acontece no clima. Era como se alguém saísse daqui hoje à noite e falasse, eu vou declarar agora 7 dias de neve. Em outras palavras, aonde o orgulho pode crescer, a Bíblia diz que não, ele está calminho, ele está consciente que ele não é nada, cabeça entre os joelhos. Ele está sabendo, ele é sabedor de que é Deus quem está executando tudo. Ele é somente uma voz, ele é somente um porta-voz. E isso que faz um profeta é um porta-voz. Por isso que quando Pedro confirma que nós somos sacerdócio real, nação santa, ele não fala, vocês são profetas, mas ele explica o que somos, a fim de proclamar, diz, e quem proclama, quem leva a voz é um profeta. Elias então, ouvindo o barulho,
Elias tem o seu segundo movimento depois da sua oração. O primeiro é oração, o segundo movimento é enviar o seu servo. Aquela região, a região do Carmelo, ou Carmel, é uma região, claro que alta, está lá no norte de Israel, norte desse monte Carmelo, você vê o Vale do Armagedon, você vê Haifa, que é uma cidade costeira, tem uma visão muito bonita de lá. Mas dependendo de onde você está, é óbvio que você não vê o mar, porque como eu disse, são montanhas. A gente não sabe de que forma, mas Elias está com esse servo nessa expectativa e ele manda então o seu servo ir para uma localidade que ele aviste o mar. E o mar, aqui só para você ter noção, não está tão perto, está um pouco distante, mas dá para ser avistado. E nesse momento eu acho muito bonito, porque o primeiro movimento é vá em direção do mar. Vá olhar se está ocorrendo a evaporação, que todo mundo sabe que acontece do mar vira nuvem, da nuvem tem aquela condensação e cai chuva. E eu acho que essa primeira vez é uma vez muito tranquila para quem é um servo, não é? Primeira vez é fácil. Primeira vez você vai, você recebeu uma ordem, você confia, eu vou. E ele vai, ele chega lá, não acontece nada, nenhuma mudança, nenhuma evaporação. E aqui tem um ponto muito importante para você ter em mente. Em Israel, quando é sol, é sol. Isso significa que você não acha uma nuvem no céu. Sabe que você olhar para o céu e não achar uma nuvem? Aquele céu azul no verão. Você fala, meu Deus do céu, quando eu vou ver uma nuvem, você fica com saudade das nuvens. Porque nuvem é bonito, não é? Mesmo quando está sol, aquelas nuvens. Pô, é maravilhoso, eu acho lindo. Em Israel, muitas vezes você não vê nuvem nenhuma. É sol azul. É lindo também. Mas você não as vê. Então o servo vai e confirma com todas as letras. Nada aconteceu. Não tem nenhum movimento. E ele é enviado, conforme o texto que lembra, quantas vezes? 7 vezes. E somente na 7ª é que algo muda. Na 7ª vez ele vem com um relatório. Elias, fui e voltei. E é interessante isso, ele tem que ir e voltar. Elias poderia ter falado para ele o que? Vai e espera até um momento. Quando tiver a boa resposta você volta. Não, é vai e volta. Vai e volta, vai e volta. Fica olhando e voltando. Todos nós, se estivéssemos no papel desse servo, estaremos super já de saco cheio. Mas de novo, esse cara tá bêbado, esse cara tá maluco, esse cara perdeu a fé, esse cara perdeu a autoridade, já tentou demais, não tá vendo que Deus não vai fazer? Todo mundo do lado falaria a mesma coisa. Mas na 7ª vez ele vem com o relatório. Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Algo inexpressível, mas está ocorrendo isso. Nas 7 vezes eu não avistei nada, mas agora nas 6 vezes eu não avistei nada, mas na 7ª vez tem essa nuvem como uma mão. Eu acho bonito esse, parece que é literalmente a mão de Deus ali. E aí Elias simplesmente ouvindo que tem uma nuvem do tamanho de uma mão, ele dá de novo e termina o texto que nós vemos com o recado. Vai então agora, corre para falar para o rei Acabe, esse pagão miserável, que a chuva cairá. 2 vezes ele avisa o pagão. Ele avisa primeiro, vai cair chuva, e agora quando vai cair, chegando a hora, ele avisa de novo. Quem sabe ele acorda que ele está servindo o Deus errado. Quem sabe ele percebe que quem manda é Jeová e não Baal. Quem sabe? E aí o texto termina dizendo que outras nuvens apareceram. Essas nuvens agora já não eram mais do tamanho de uma mão. Essas nuvens não eram brancas, essas nuvens eram negras. E que forte chuva caiu. Está tudo lá, você pode ler no texto depois. Irmãos e irmãs, Deus dirigiu o profeta e o profeta transmitiu. O profeta falou. O profeta foi porta-voz de Deus. O servo, por 7 vezes tentou, por 7 vezes investigou, por 7 vezes foi observar, por 2 detalhes importantíssimos. Primeiro, pela obediência, era um servo obediente. Segundo, porque ele acreditava. Porque se você mandar eu fazer alguma coisa que eu não acredito, eu não vou nem para chegar à segunda. Antes de sair eu já vou falar para você, me perdoe, eu não acredito, não vou tentar. Mas estão falando, eu não quero saber. Se você não me convencer na primeira de algo, eu não dou um passo. Eu sou assim. Talvez você seja assim também. Vai lá que vai rolar. Se eu não tenho certeza, eu não movo.
fato desse camarada aí, ele demonstra isso. Ele é obediente, sim, ele está em conexão com o profeta, mas ele acredita. Senão ele falaria: me perdoe, Elias, isso aí está demais. Como fizeram toda a geração do dilúvio. Está demais esse negócio, arca. Está demais. Não dá para engolir, não vai rolar, isso é papo furado. Não compra essa historinha. Mas esse camarada, ele acredita, esse camarada, ele é obediente. E essa é a melhor das obediências, sabe por quê? A obediência que é fruto de ter dentro de si obediência e de ter fé, porque essa não é obediência negativa, ela é positiva. A negativa é fruto do medo. Sabe quando alguém obedece porque tem medo? É como se você for forçado a fazer alguma coisa, você fala: eu tenho que obedecer, se não obedecer eu estou roubado. Essa obediência é ruim. Ela é fruto do medo, ela é negativa. Ela vem com uma pressão externa, ela não pergunta se você aceita, se você acredita ou não, ela fala: faz. E aí entra aquele dizer, né? Quem pode manda, quem não pode obedece. Mas aqui no caso não, é totalmente positivo. Ele crê, ele tenta, ele investiga, ele vai vendo. E junto com essa obediência, vem a fé, como disse, a crença. E a fé, e esse foi o título dessa primeira mensagem que estou falando, a fé é otimista. A fé é otimista, eu repito. E este otimismo, eu gostaria de dar essa definição para você, é uma disposição positiva favorável, é uma crença de que tudo terminará bem, é uma disposição, é uma ação que me leva para um lugar aonde eu espero chegar. Isso é o otimismo. Mesmo que eu não entenda o processo, eu não entenda o caminho, eu não sei exatamente como será o final, mas essa disposição favorável de que tudo terminará bem, essa para mim é a minha definição razoável de otimismo. E eu percebo que fé é otimista. A fé, ela faz você crer em algo que nem sempre você entende, nem sempre dá para explicar, mas a gente segura nela porque a gente crê de uma maneira favorável que algo bom vai acontecer. A gente não crê esperando que tudo vai dar errado, que a casa vai cair e que nós vamos morrer na praia. Alguém crê assim? Não. Mesmo quando a gente não atinge o que a gente queria, a gente termina ainda, aqueles que são de Deus, falando: o Senhor sabe de tudo. Amém. Oh, glória, ele deu um amém ali para mim. Esse é o ponto. Fé e otimismo. Fé é otimista. O otimista é a fé. Imagine você então num lugar sem nuvens, céu azul, sem chuva, a ordem vá, olha na direção do mar, vai ver o que acontecer. Se você não tem fé e se você não tem essa disposição favorável, não dá. Por isso que o texto nos ensina que nós precisamos desenvolver essa fé otimista. E esta é a primeira sugestão que eu queria dar para a gente como igreja para esse novo ano. Escute isso com atenção e restaure o otimismo da sua fé, pois a fé é otimista. Segundo, busque direção de Deus para os seus planos. Porque você pode então falar: não, já que a fé é otimista, é só eu ter uma posição positiva diante dos fatos, dos eventos, eu decido, eu faço, eu aconteço e tudo vai dar certo, porque eu aprendi que a fé é otimista e otimista é a fé, então basta uma decisão e pronto. Não e não. Nós precisamos da direção de Deus. Nós precisamos que Deus nos fale o que fazer, que Deus nos dê o comando. Nós somos livres, mas quem tem juízo ouve primeiro a Deus e depois o seu coração, porque o seu coração e o meu é enganoso. E aqui que está um drama, porque as pessoas então pegam esse otimismo de fé que vira meio, em muitos casos, autoajuda. Não, é só acreditar que vai acontecer. Não é mesmo. Se Deus não falou, volta para o exemplo da chuva, a chuva não cai. Se Deus não deu claro, é por aqui, não tem
nossa luta, da nossa labuta. Não estou falando de coisas básicas da vida. Estou falando quando a gente quer direção para algo novo, para algo maior. Eu acho que todos vocês, quero crer nisso, com a virada do ano, pelo menos pararam para pensar, eu quero que esse ano seja ainda melhor. Não tem necessidade de eu viver um ano igual, mesmo que ele tenha sido muito bom. Por quê? Porque Deus é infinitamente mais capaz de fazer mais por nós. Porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então por que eu vou falar, Deus me deu um ano igualzinho ao passado, que já foi bom? Não, Senhor, deu um ano mais legal ainda. Dê mais coisas. E eu sei que vão vir também luta, perseguição. A desgraça também sempre nos alcança, todo mundo sabe disso. Mas, Senhor, eu quero ver. Quero terminar dizendo, esqueci das coisas que ficaram em 2012 e prossigo para o alvo de continuar andando com o Senhor e de ver coisas novas em 2013. Então, o primeiro passo é, eu quero restaurar o otimismo da minha fé, e a minha fé é otimista, mas eu preciso que Deus fale comigo. O que exatamente? E aqui, aonde que Ele quer falar? Aonde que Ele pode falar? A resposta é, aonde você e eu permitirmos. Se você permitir Ele te falar na tua área profissional, Ele vai te falar na área profissional. Se você permitir Ele falar na sua área emocional, Ele vai falar na área emocional. Se você permitir Ele falar na sua área acadêmica, Ele vai falar na sua área acadêmica, porque Ele fala. Voltei para a universidade essa semana, choquei. Cansado pra caramba, estou até agora, preciso dormir urgente, irmãos. Mas cheguei na faculdade, tinha um rabino da Sibéria, um rabino da França e eu lá no meio. Falei, ô Senhor, o que o Senhor está fazendo? E eu lembrei de quantas vezes, lá no passado, eu falava, eu quero, Deus vai me dar força, Deus vai me dar graça, um dia eu quero sentar no meio desses caras. E com a minha vida falar do amor de Deus que eu acredito. E aí eu entro em 2013, olho para o meu lado e eles estão lá. E eu falo, uau, obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Porque Deus quer sempre dar mais, expandir mais. O problema é se eu e você deixamos Ele entrar. Você te fala, não, essa área é minha, essa área é meu conflito, Ele não entra. Um recado bem básico aqui, assim, olha, pode ser do aprendizado ao inglês, ao relacionamento casal, ao relacionamento com solidão, ao relacionamento profissional, aos planos, às ambições. Agora no Brasil está uma febre positiva para quem tem cabeça, negativa para quem não tem. Positiva é que existem alguns consultores na área financeira tentando ensinar as pessoas como fazer o primeiro milhão. Primeiro milhão significa R$1 milhão. Eu achei interessante, conversando com pessoas do bem, pessoas que trabalham, que lutam, né? Qualquer um quer fazer R$1 milhão na Mega Sena, não. Encarnando alguns princípios positivos de administração financeira. Ótimo! Que bom, vai fundo. Enquanto outros que não aprenderam a administrar, se ganhar R$1 milhão, está devendo 3. Porque não entende o que é administração. Então, eu estou dando esse exemplo para te dizer que aonde você deixar Deus entrar, Ele vai entrar. E Ele pode e quer te dirigir e me dirigir. Então, a fé é otimista, porque otimista é a fé. Mas antes de qualquer movimentação, eu preciso ouvir dEle. Eu chamo, eu convido, entra, Senhor, em todas as áreas, vamos pensar junto. No meu casamento, na minha vida, nas minhas finanças, nos meus planos, na minha faculdade, no meu desejo de casar, no meu desejo de manter, nos seus desejos, sejam eles quais forem. Deixa Deus entrar. Terceiro ponto. Lembre-se que a resposta dessa fé otimista, ela pode não vir na primeira vez, e eu acredito que quase nunca ela vem na primeira tentativa. Ela precisa de repetição, para dizer de uma maneira simples. E aquilo que eu tenho sempre percebido, né? A primeira vez ela é fácil, a última vez a recompensa. Nesse exemplo de 7. A primeira você está tentando, você não sabe nada, tentei, não deu nada, beleza. A sétima, deu certo. O problema é da segunda a sexta.
Literalmente, que não é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas é da segunda tentativa à sexta, em outras palavras, aquilo que está no meio. Os ingleses gostam de dizer isso, é o gap do meio entre onde você começou e onde vai terminar. Esse gap é o problema que poucas pessoas cruzam esse vale. A maioria fica ou lá no início, sonhando com o fim, mas não passam nos vales. E o que eu percebo é que uma vez que eu tenho então a direção, eu preciso saber que eu vou ter algumas repetições para fazer. Com otimismo, com força, com fé, com vontade, mas eu vou ter que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. E quem continua indo e voltando, um dia chega na sétima. E quando chega na sétima, fala, uau, deu certo. E quem em algum momento desistiu, ganha, sabe o que? Uma frustração enorme. E é uma frustração tão maligna que ela não fica só no evento que alguém buscava. Ela fica, parece que ela é mutante, ela entra em outras áreas. As pessoas começam a falar, não, mas eu tentei. Entra no verbo. O fracasso entra no verbo. A frustração entra no verbo. E aí já não há mais disponibilidade para tentar de novo. Próximo ponto é: não reclame durante essas 5 ou durante o meio. Não deixa o verbo da murmuração pegar você. Como disse, a primeira é novidade, a última é a resposta, mas durante o processo eu tenho que eliminar da minha boca qualquer murmuração que haja, porque a murmuração contamina, a murmuração enfraquece, a murmuração destrói. E quando vem essa murmuração, eu tenho a impressão que a murmuração é seguida de uma certa depressãozinha. Ela deixa a pessoa num estágio de fraqueza. E essa fraqueza é extremamente nociva. Ela contagia, ela não é gostosa de conviver. Ela vai enfraquecendo tudo, não há mais vontade de mover. A visão cessa. A visão cessa. E quando a visão cessa, sabe o que cresce também? A comodidade. Que daí você não enxerga mais. Você não vê mais, fica tudo cômodo, fica tudo parado. Então, não reclame. Pega o durante, e o durante é o ambiente, é o cenário que todas as forças do mal, que todas as forças da carne, porque é uma luta entre mal e carne, vão estar ali tentando fazer com que a sua fé se transforme em incredulidade. Esse é o assunto da semana que vem. Próximo ponto é: lembre-se o tempo todo, nossa busca por chuva, pelas respostas de Deus, por aquilo que Deus tem para nós, só há de acontecer, só vai acontecer quando Ele ordenar. E só vai acontecer o que Ele ordenar, se foi Ele quem ordenou no início. Porque se não foi Ele que falou, se foi fruto das minhas loucuras, sabe, da minha rebeldia, eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, eu não consulto nada, eu tenho a minha forma de agir, Ele vai continuar mudo. Ele vai falar, não, eu não te mandei fazer isso. Desde o início você está fazendo errado. Desde o início não tem minha aprovação. Desde o início você sentia lá no fundo do seu coração que esse negócio não ia dar certo, mas você ficava tentando. Desde o início você sentia um constrangimento diante disso, mas foi passando por cima. Então você está esperando eu falar o quê? Eu não mandei nem você ir. Não falei de chuva, não falei de seca. Você que arrumou o cenário. Então esse é um problema seu. Então o otimismo da sua fé ele deve ser fundamentado naquilo que Deus falou e não naquilo que a gente inventou. Quando alguém continua a fazer o que Deus não ordenou, irmãos e irmãs, é como se ele vivesse num condicionamento de tristeza e frustração, e de que parece não haver saída. O que eu quero dizer com isso, irmãos e irmãs? Em 2013, em nome de Jesus, vamos reafirmar a nossa decisão de voltar para aquilo em uma frase só, que o justo viverá pela fé, e que essa fé é otimista. Vamos praticar o otimismo da fé. Vamos praticar isso em tudo, se tivermos coragem de convidar Deus para entrar em tudo da nossa vida. E lembrando que nessa caminhada a gente mantém os ouvidos atentos para a hora que Deus fala, vai começar a chover. Vai começar a chover.
E também eu gostaria de te alertar que quando Deus começa a responder, ouve isso com atenção, quem tem ouvidos ouça. Quando Deus começa a falar, ali no início ainda é solitário, depois fica público. Vou explicar um pouquinho mais para você entender. Quando alguém consegue entender, chegou a hora, o barulho da chuva, Deus vai fazer. Ainda você está sozinho, ainda ninguém ouviu, ainda ninguém percebeu, nem o servo que te serve, como foi com Elias. Tem que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Depois fica público. Depois as nuvens ficam negras, chove, aí todo mundo vê, dá glória. Mas ainda até o último minuto é um momento teu e de Deus. Porque Deus quer provar para você que fé funciona. A fé que você teve, a fé que você manteve. Porque esse é o caminho do justo. Eu queria te perguntar em nome de Jesus, quais são as chuvas que você está esperando? Quais são as chuvas que você desistiu de esperar? O orvalho já está bom. O orvalho está bom. Eu não vou me meter nesse negócio, mas porque esse negócio não dá certo. Eu não tenho dúvida que o Senhor nos fala essa noite. Espere por chuva. Espere por chuvas, porque Ele quer inundar as nossas vidas com chuva. Porque Ele quer atender os desejos do nosso coração, porque Ele é bom. E não vai ser o nosso positivismo ou otimismo, mas é fé. Fé que nos leva para frente, que fala: Senhor, eu confio em Ti, então dê-me o plano. Mostra-me o que fazer e deixa eu esperar em Ti, porque a Sua chuva há de cair nas nossas vidas em 2013, para a glória dEle, para a alegria dos Seus filhos. Vamos ficar de pé e fazemos um clamor diante de Deus. O Senhor conhece como anda o seu otimismo. Fecha teus olhos, comece a falar com Ele. Você e Ele, você abre a sua boca e fale com Ele. Senhor Deus, nós Te clamamos nesta noite, neste singelo reencontro, quando posso ver aqui esses meus irmãos queridos, Deus, e nós queremos em nome de Jesus olhar para todos os nossos desejos e anseios pela chuva, Senhor, que um dia pensamos, que um dia sonhamos e que já temos sonhado na atualidade, e pensar, Senhor, nelas, entregá-las em Tuas mãos e reafirmar que nós acreditamos no Senhor dos Exércitos. Pai, em nome de Jesus, que todo o otimismo que foi, Senhor, esmagado pela vida, pelos anos, pela espera, que sejam nesta noite renovados pelo Teu poder. Levanta aqui em cada coração, em cada vida, Senhor, uma motivação de ver mais do Senhor em todas as áreas da vida, seja na área profissional, nas finanças, no casamento, na vida, Senhor, da amizade, na fraternidade, no trabalho, na escola. Deus, em nome de Jesus, restaura a fé otimista, pois otimista é a fé, em nome de Jesus. Senhor, não permita ninguém aqui entregar as suas esperas pela provisão da água, da abundância, do rio de Deus. Não troquemos isso por nada, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, abre as mentes e coloque os Seus planos que são bons. Senhor, em nome de Jesus, eu Te suplico também que todo planejamento que não veio do Senhor, que caia por terra agora. E que o Senhor dê força e coragem para literalmente pisarmos em cima de todo o planejamento que não teve o embrião da Sua voz, para que a gente não se frustre naquilo que Deus não falou. Em nome de Jesus, Deus, faz desta noite, deste culto, um marco, um desejo de ir e voltar,
de checar, seja lá quantas vezes forem, até vemos a mão que sai do mar, a mão que traz chuva, que há de se transformar no temporal de graça, de alegria, que cada um aqui espera em cada área da sua vida. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória, porque essa é a tua palavra e nós cremos nela, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de sentar, dá um abraço bem forte nos seus irmãos e diga: continue esperando a chuva. Você que me ouve pela internet, continue esperando a chuva. Deixa eu abençoar. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.